A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, vamos estudar a lição de número 7, estamos estudando sobre juízes. E a lição de número 7 ela está inserida no capítulo 13 a 16 de Juízes. E o tema da nossa lição hoje é Sansão, o 12º juiz de Israel. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. O primeiro é aprender que dons e caráter devem andar juntos. O segundo é refletir sobre os erros de Sansão. E o terceiro é revestir-nos da armadura de Deus. Refletir não só sobre os erros de Sansão, mas de todos os homens que Deus chamou, que Deus separou, cometeram erros, e isso serve para nós, que nós temos a mania, nós cristãos temos a mania de endeusar os homens que Deus levantou, de colocá-los como super-homens, como heróis, e eles eram homens falíveis, homens assim como a própria palavra de Deus nos diz, que acerca de Elias, com as mesmas paixões, né? Feito do mesmo material, somos pó, somos carne, temos um corpo do pecado habitando em cada um de nós, que só vai ser removido na transformação do corpo. Então nós somos falhos, somos falíveis, e o Senhor não é pego de surpresa com nenhum no passado, e nem no presente, nem no futuro. O Senhor não é pego de surpresa. O Senhor, quando nos criou na eternidade, Ele já nos viu nascer e nos viu morrer. Ele viu toda a nossa trajetória, todos os nossos erros. Ele não nos escolheu por bom comportamento. Ele nos escolheu porque Ele é soberano, Ele é Deus. E o textuário da nossa lição vai dizer: porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Juízes 13, 5. A verdade prática diz: Sansão foi um homem de grande força física e pequena força moral. Pois bem, a introdução vai dizer: Sansão é o último dos líderes escolhido por Deus, mencionado no livro de Juízes. Sua biografia situa-se entre as mais notáveis das Escrituras, especialmente por sua descomunal força física. Esse último ciclo, como de costume, se repete e o resultado é conhecido. Deus os entrega novamente nas mãos de um novo inimigo, neste caso os filisteus, por 40 anos, o período mais longo, do que dos juízes anteriores. Primeiro ponto aqui que fala da lição, primeiro ponto diz: quem foi Sansão? Seu nascimento. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, é comum, e até hoje também é comum, não era para ser, mas no meio da igreja também faz o que não agrada a Jesus, mas o Senhor sempre levanta um remanescente, o Senhor sempre levanta alguém para trazer luz, para trazer um recado, para que a igreja ande de acordo com a vontade do Senhor. Assim também no passado, o que Deus fazia com o seu povo Israel. A frase "fizeram o que era mal aos olhos do Senhor" é muito frequente em Juízes e também nos reis. 1ª e 2ª Reis, ali falando de todos os reis de Israel, não fez segundo o seu pai Davi, fez o que era mal diante do Senhor. Então isso também tem nos reis.
Livro dos Reis. Aqui aparece pela última vez: misericordiosamente Deus levanta um novo libertador. E aqui tem uma expressão que fala o anjo do Senhor, o artigo definido, o anjo em maiúsculo, a letra A em maiúsculo e o S maiúsculo. Aqui é o próprio Jesus, né? Deus, Jesus Deus. E isso acontece várias vezes na Bíblia. Nós precisamos entender a situação de anjo. Quando Deus envia o seu anjo, seja o Senhor Jesus, ou seja, um anjo mesmo, ele coloca o artigo definido, não é um anjo de um certo tempo, de quem entrar, quem ir pela primeira vez, assim como se fosse uma loteria. Não tem nada a ver com Deus isso. Deus é bem específico. O anjo do Senhor em maiúsculo é o próprio Senhor Jesus. Assim também como ele visitou Abraão na sua tenda, comeu, lavou os pés, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que Abraão viu 3 homens, mas 3 não é a trindade de Deus, é o Deus triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E aí Deus foi para Sodoma e Gomorra, não foi apenas um anjo, porque chegando lá, Ló se ajoelhou nos pés dele e ele não o mandou levantar, ele recebeu a adoração. E quando você vê na Bíblia o anjo recebendo a adoração, esse anjo é o próprio Senhor. Porque quando é apenas anjo, eles não recebem adoração, eles rapidamente levantam a pessoa e diz: levanta porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Isso está bem explícito. Então aqui quem é Sansão, né? Sansão foi um salvador, vamos dizer assim, escolhido por Deus, né? Antes de nascer. Aqui não deve... O anjo do Senhor é enviado a Manoá, um homem da tribo de Dan. Manoé da tribo de Dan, e a sua esposa. Não deve passar despercebido que Sansão é o único juiz escolhido antes de nascer. Eu discordo aqui porque todos os juízes, todos os reis que Deus colocou foram escolhidos antes de nascer. Claro que não foi revelado. Alguns foi revelado antes do nascimento e outros não. Mas eu discordo aqui do nosso comentarista quando ele diz que é o único juiz, né, que foi escolhido antes de nascer, ou seja, antes até de ser gerado no ventre. E todos foi assim, inclusive nós, para a salvação. Romanos 8, 29 e 30. Né? Revelado a sua escolha antes de nascer. Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz que o Senhor, Ele nos formou, né? Antes, e ali Ele nos viu, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos contemplava. Porque não dá para entender um Deus que pega as coisas depois de feitas, se Ele é o Criador. Então, discordando aqui dessa situação. Porém, diz o anjo do Senhor: a tua mulher conceberás e dar à luz a um filho. Ele fala para a mulher, depois a mulher chama o marido. E aqui era impossível, né? Chegará e será um nazireu, né? E aqui nós vamos ver aqui a questão do nazireado, já está lá na lei. A lei do nazireado está registrada na lei de Moisés. Está em Números, né? Então, esse voto de nazireu, a que o anjo se refere, é encontrado em Números.
capítulo 6, de 1 a 21. Lá está dizendo as diretrizes do nazireado. O que tem a ver, o que o nazireu, né? Por que Deus separa o nazireu? O que ele tem que ser, o que ele tem que fazer? Primeiro, o nazireu não pode cortar o cabelo. É conhecido na Bíblia o nazireu simplesmente porque ele não pode cortar o cabelo, mas não é só isso. São 3 prerrogativas. Primeiro, não pode cortar o cabelo. E aqui não é uma situação de que o cabelo vai crescer, que vai passar dos pés. Não, Deus controla. Quando você vê alguém que faz um voto de não cortar o cabelo e esse cabelo passa a incomodar e já está nos pés e tem que cortar, é porque está alguma coisa errada. Porque aqui no nazireado não corta o cabelo e Sansão já era homem adulto e não se vê aqui que ele pisava em cima dos cabelos, apesar de mesmo sendo trança, mesmo enrolando. O segundo ponto aqui, acerca do nazireado, não podia beber o fruto da vide, nem suco, nem bebida forte. E não podia tocar em cadáveres, seja de animais ou seja de seres humanos. O que Sansão também não observou. Pois bem, esse nazireado não tem nada a ver com celibato. O nazireu, ele pode, sim, se constituir família, se casar, não está dentro das prerrogativas do nazireu, que é diferente do tzadik, né? Para os judeus tem o nazireu e tem o tzadik. Jesus era o tzadik. O que é tzadik? Não pode tocar em mulher, né? Não pode tocar em mulher, não pode tocar em cadáver. Você não vê Jesus tocando em cadáver. Ah, mas ele encontrou com a viúva de Naim e ressuscitou o filho dela. Mas ele tocou no esquife, tocou no caixão. Não tocou no defunto. Ele também chega com a filha de Jairo, ele não toca na menina, ele apenas fala: menina, eu te digo, te levanta. Então Jesus é o tzadik, é diferente de nazireu. Apesar de ter algumas situações ali que é bem semelhante, né? Escolhido antes do ventre, né? Separado, mas Jesus tomava o suco da vide, tomava suco de uva, né? Tomava vinho, no sentido de suco. Então, aqui tem essas 2 situações aqui em termos de nazireu e tzadik. Devemos entender o que significa os 2 casos. O nazireu não tem nada a ver com o celibato. E aqui, Ana, a mulher aqui de Manoá, ela era estéril. E olha só o que acontece aqui: as mulheres estéreis viviam debaixo de sombras e vergonha. Isso nos leva lá para a lição anterior, que é a filha de Jefté, que eu não creio, segundo a palavra de Deus, que ela foi queimada, sacrificada, que ela foi queimada em sacrifício ao Senhor. Até porque ele não levou ela para o tabernáculo, né? Lá em Siló. E segundo também diz que ela não teve filho. Uma pessoa que já foi morta, ninguém vai falar não teve filho, né? Não tem como falar isso de uma pessoa que já morreu. A pessoa que a gente fala não teve filho, a pessoa que permaneceu viva e não teve filho, não gerou filho. E era uma vergonha, era como se tivesse, para os judeus, até hoje, a mulher ali no Oriente Médio, a mulher que é estéril, ela sofre, né, um preconceito terrível. Imagina naquela época. Então aqui fala do nazireado, fala dessa situação da mulher de Manoá, mãe de Sansão, que era estéril, né? E isso era uma vergonha, era motivo da pessoa viver uma vida desgraçada, né, ali jogada de lado. O segundo ponto fala a sua missão. Qual era a missão de Sansão?
Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel dos seus inimigos, que é os filisteus, né, que já havia 40 anos sendo ali escravizado, sendo ali importunado ali pelos filisteus. Nós vimos aqui também, numa tabela que tem na nossa lição aqui, você que tem a lição do mestre, eu incentivo a você ter sempre a do mestre, para você saber, porque Deus ele levanta juízes apenas de 6 tribos. São 13 tribos distribuídas em 12 territórios em Israel. 13 tribos por conta das 2 tribos que saiu de José, que é Efraim e Manassés. E aqui Deus só levanta das tribos, só de 6 tribos ele levanta juízes, né? Aí fica de fora Gade, Levi, Simeão, Ruben, Aser e Naftali. Dessas tribos o Senhor não levanta juiz, né? É um caso também para a gente estudar. Pois bem, e o terceiro ponto fala seus feitos de Sansão. E o Espírito do Senhor se apossou, né? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Astol. Nada sabemos sobre a constituição física de Sansão, né? O seu físico, né? A Bíblia não fala se por conta dessa força, se ele era uma pessoa, tipo hoje nós temos as pessoas que são malhadas, né? Que tem esse corpo de academia. E Deus realmente não precisa disso, né? Então a sua forma física, mas Sansão ele tinha uma força, mas essa força era de Deus. Simbolizava ali pelo cabelo, mas a força era de Deus. E aqui o segundo ponto vai falar sobre os erros de Sansão. Nós temos aqui ainda, nesse terceiro subtópico do primeiro ponto, ele vai falar aqui os feitos espetaculares, registrados com detalhes. O primeiro, matar um leão e só com as mãos. E esse mesmo leão, quando ele mata, quando ele está indo conhecer uma mulher, levando os pais, e aí quando ele volta dias depois, já a carcaça e as abelhas tinham feito uma colmeia e tinha mel. E ele foi lá e tocou no cadáver, né? Tirou o mel, comeu o mel e deu para seus pais. Se bem que seus pais não sabiam, né? De onde vinham, né? A fonte desse mel. Mas ele sabia, e ele não podia tocar. Então, o primeiro erro. O segundo, aqui foi a primeira, né? Os feitos deles espetaculares, mas também o primeiro erro. Primeiro feito, o primeiro erro. O segundo, capturar e matar 300 raposas, colocadas tochas nas caudas, nos rabos da raposa, para incendiar uma roça dos filisteus, né? Um plantio de trigo dos filisteus. A letra D, romper com as suas cadeias. Ele mandava amarrar ali só para mostrar que tinha força. Letra E, matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Letra F, carregar a porta de uma cidade e jogar lá fora, em cima do monte, né? A cidade de Gaza. A letra G, derrubar um edifício filisteu, matando os presentes. Aqui já foi no final da sua trajetória, quando ele se arrepende, quando ele ora a Deus pedindo para que Deus dê novamente o seu espírito, para que ele possa se vingar dos seus inimigos pela última vez, né? E aqui nessa situação de Sansão, quando ele é levado ali cego, né, que foram furados os olhos dele, e ele pede
os que o levaram ali para um divertimento, né, ali numa arena. Ele pede para colocar ele nas colunas, né, porque ele sabia que tinha as colunas, ele já tinha visto, e pediu para colocar ele lá, né, diante dessas colunas. Ele colocou lá e ele orou ao Senhor, e o Senhor, novamente o Senhor enche ele do seu espírito, e ele volta a ter a força, e ele derruba. E ali Sansão, ele faz uma coisa contrário ao de Cristo, ao de Jesus, porque ali ele mata mais com a sua morte do que durante toda a sua vida de luta, de guerra. O contrário de Jesus que eu falo, é porque Jesus, ele salva mais com a sua morte do que no período de 3 anos e meio do seu ministério. Ele salvou muito mais com a sua morte. O contrário de Sansão é que Sansão matou muito mais na sua morte do que durante toda a sua vida ali, do seu ministério também, que Deus o levantou como juiz de Israel. Então, os erros de Sansão. Devemos lembrar que a Bíblia não é uma coletânea de pessoas mais virtuosas que andaram sobre a terra. É a história de pecadores sendo redimidos e transformados pelo Senhor. Aquilo que eu falei, nós cristãos temos essa mania de endeusar os homens e as mulheres da Bíblia, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os apóstolos, os profetas, os reis, e eles são homens, pecadores, cometeram erros terríveis também. Mas você vai lá para Hebreus 11 e está lá na galeria, eles são salvos, né? Inclusive Sansão, Jefté, todos eles são salvos, está lá na galeria da fé. Aquela galeria lá é salvo, são pessoas salvas. Mas nós, os cristãos, temos essa coisa de endeusar o homem, de ter um super-herói, achar que aquela pessoa nunca erra, e quando alguém erra, né, assim como os escribas e fariseus, né, desce o cacete, não quer nem saber, sendo que nós continuamos errando do mesmo jeito, somos pecadores, somos indignos, somos convidados para a mesa do Senhor, porque o anfitrião é Ele que nos convida, né? Por mais que possamos preparar a mesa, que Ele manda os discípulos preparar, mas Ele que convida. Observe que lá no cenáculo, onde Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa, a gente não vê na mesa lá, ou pelo menos não aparece na Bíblia, o dono da casa, o dono do cenáculo. O anfitrião era Jesus. Pois bem, e aqui já vamos o segundo ponto do segundo tópico, fala não andar em infidelidade, né? Aqui nós temos a questão aqui do primeiro ponto, do segundo, que vai dizer: Sansão parece ter tido uma visão muito distorcida do projeto de Deus para ele. Em vez de lutar as batalhas de Deus, ele só consegue lutar suas próprias lutas. Ele luta apenas por si mesmo, sendo consumido por um projeto de vingança pessoal. Nós temos que entender que para Deus, o propósito de Deus para a nossa vida não é para nós fazer coisas, mas é para nós dar fruto. E às vezes a gente se ocupa muito em fazer coisas e pouco em dar fruto, né? Romanos 7,4 vai dizer que a lei ela é por esforço. Para você cumprir a lei, você tem que se esforçar. Mas o fruto, ele vem espontâneo. Não precisa se esforçar para dar fruto. O fruto é espontâneo. Então, não andar em infidelidade. Nós vimos aqui, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E antes, ele no capítulo 14, ele foi a Tímina e viu a mulher e falou para os seus pais que queria casar com ela, que foi aonde, nessa ida, a Tímina foi que ele matou o leão, só com as próprias mãos. E na volta ele comeu do mel e tocou no cadáver ali, desobedecendo um
das prerrogativas do nazireado, que não podia tocar em cadáver. O terceiro ponto vem vencido por suas paixões. Depois disso, ele se esforçou, se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila, que já é a terceira mulher, né? Sansão, de acordo com o registro bíblico, teve 3 mulheres aqui. E todas as 3 não foi de acordo com a vontade dos seus pais. E a palavra de Deus diz que nós temos Deus obediente aos pais, né? Para que se prolongue os seus dias na terra. O terceiro ponto, ele vai falar aqui sobre o final da vida de Sansão. Ignorou suas fraquezas. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então a mulher ali, ela vai e vende Sansão, né? Traz seu marido, ali não era marido, mas estava coabitando com ele. E aqui acontece da mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus que ia atravessando o deserto. Ali quando o rei chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus através ali de Moisés. E ele disse: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, porque eles já são abençoados por Deus. Não tem como, não há encantamento, não tem como fazer nada. Mas para ganhar ali o dinheiro, né, do rei que o contratou, e a gente tem que ter muito cuidado com o profeta, porque para ele não voltar de mão vazia, ele acaba profetizando segundo o que a pessoa quer. Então ele disse: olha, mas eu te dou um conselho, coloca as mulheres, né? Coloca as mulheres do teu país, né? que para eles são pagãs, porque eles desobedecendo o Deus deles, o Deus dele é que vai tratar com eles. É o Deus dele que vai disciplinar eles, que vai corrigir eles. Então não precisa tu fazer nada. Agora com encantamento, com feitiçaria, com bruxaria, não tem como. Agora tu coloca as mulheres no meio deles, para eles vão se encantar, eles vão tomá-las para si, e fazendo isso eles vão desobedecer o seu Deus. E o seu Deus vai cobrar deles e vai discipliná-los. E foi isso que aconteceu, e isso acontece até hoje. Aqui os filisteus, os anciãos da Filístia foram ter com Dalila e disse: persuade ele, ou seja, conversa com ele ali, arranca dele, tu como mulher, como ele te ama e ele faz tudo por ti, faz alguma coisa para a gente saber onde é que consiste a força dele. A força dele está justamente em obedecer ao Senhor, assim como na nossa também. A nossa força, aquilo que o mundo vê em nós, que nos acha diferente, é simplesmente a obediência ao Senhor. Saindo da obediência, nós somos mortais, pecadores normais, da mesma forma. O que nos diferencia é em obedecer ao Senhor. E se Sansão tivesse obedecido ao Senhor através do seu nazireado, ele não teria perdido a sua força e não teria acabado daquela forma. Mais uma coisa, né? Uma coisa Sansão fez. Ele entendeu, e ali no final, já cego, vencido, sendo motivo ali de gozação, sendo jogado numa arena ali para divertir o povo, ele ora a Deus e pede pela última vez para que Deus o encha do seu espírito mais uma vez e ele tenha aquela força. E aí é o que ele faz ali, que é o que nós colocamos aqui, que ele fez o contrário de Jesus, que com a sua morte
ele matou mais do que durante o seu ministério de juiz. Por contrário de Jesus, que com sua morte continua salvando muito mais do que o seu ministério de 3 anos e meio. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, vamos para a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos buscar entendimento da Bíblia. A Bíblia não é para a gente... quando Jesus fala para o homem rico, a Bíblia não é para ser interpretada por nós. A Bíblia ela tem que ser revelada por Deus. Qualquer interpretação humana vai sair do foco. A Bíblia precisa ser interpretada, ela não tem que ser interpretada, ela tem que ser... o Senhor tem que revelar para nós. E ela sendo revelada, nós temos que colocá-los aqui, que trazer aplicação, fazer aplicação. Fica muito difícil você fazer aplicação se não for através de revelação. Se for através de interpretação, para você fazer uma aplicação, fica muito difícil. Você não vai conseguir emendar. Mas através da revelação, você consegue aplicar, fazer a aplicação, por quê? Porque é a revelação, a palavra de Deus ela é revelada. A Bíblia, como eu sempre falo, é um grande quebra-cabeça que o Senhor colocou em nossas mãos. E que tem um Espírito por trás da letra. Em Provérbios 25:2 diz que a glória do Senhor é esconder as coisas e a nossa é encontrar. Que a gente procure dentro da Bíblia a resposta da Bíblia, para que a gente possa andar crescendo e dando fruto, sem novidade de vida, ao invés de fazer coisas para o Senhor, dar fruto para o Rei de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.